Olá! Será que é possível em 5 minutinhos controlar a sua pressão arterial? Pois é, hoje eu vou falar sobre uma técnica nova para baixar sua pressão em apenas 5 minutos por dia, que é muito eficiente e que eu não vi ninguém comentar até agora na internet ou no YouTube. Além de explicar um pouco sobre a pressão alta, qual que é a mais perigosa? A pressão sistólica ou a diastólica? A máxima ou a mínima? Será que você deveria ficar monitorizando sua pressão em casa ou deveria deixar seu aparelho de lado? Ainda por cima, vou lhe contar as formas mais eficazes para manejar sua pressão arterial sem remédio e, melhor, sem gastar muito com isso. Então, se você tem pressão alta, se seu marido tem pressão alta, mãe, pai, filho, fique atento. A pressão alta está na raiz das duas principais causas de morte no Brasil. A primeira, em 2022, foi a AVC e a segunda foi o infarto. Além disso, é a maior causa de problemas renais crônicos que precisam de hemodiálise aqui no Brasil. E a hipertensão é traiçoeira. Na grande maioria das vezes, a pessoa não sente nada. Então fica até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo. Vamos ver se esse vídeo consegue bater o recorde de likes no canal. Ajuda aí! E também, se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder as nossas dicas de saúde. E ative o sininho para receber as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. E me conta, você tem pressão alta? Tem muitos picos de pressão? Quais remédios você toma? Em que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. A hipertensão é uma das doenças mais comuns do planeta. Afeta 1 em cada 3 adultos. Mais de 1 bilhão de pessoas possuem hipertensão no mundo. É muito, hein? E sabemos que uma pressão arterial levemente acima do normal, que é 12/8, né? Já causa dano nos vasos sanguíneos e aumenta seu risco de ter infarto e derrame. Então, deixá-la sob controle é muito importante. O que é pressão arterial? É aquela pressão que o sangue faz contra as paredes das artérias. A pressão arterial sobe e desce naturalmente, tendo a subir durante o exercício físico e cair durante o repouso. Qual dos dois números é mais importante? Quando você vai aferir sua pressão arterial, sempre há 2 números. O primeiro número é a pressão arterial sistólica. Ela é a pressão criada quando o seu coração bombeia o sangue para os vasos sanguíneos. O número mais baixo é a pressão arterial diastólica. É a pressão de quando o coração está na diástole, ou seja, quando os ventrículos relaxaram entre os batimentos cardíacos, quando o coração está se enchendo de sangue. Até algumas décadas atrás, os médicos pensavam que a hipertensão diastólica, então a mínima alta, era mais importante para os efeitos deletérios da hipertensão. Eles supunham que, como a pressão arterial sistólica aumentava com a idade, com a rigidez arterial, era comum esse número subir, então a pressão sistólica foi praticamente ignorada, a menos que fosse extremamente alta, acima de 16 milímetros de mercúrio. Já a mínima, a diastólica, era tratada com medicamento, mesmo quando estava um pouco fora do normal. Mas essa visão veio mudando com o tempo, principalmente quando os maiores estudos foram saindo. A pressão sistólica alta, que é a máxima, pode sim ser devido à artéria mais rígida, devido à idade, mas também por causa do hipertireoidismo, que é quando a tireoide está funcionando demais, diabetes, problemas de válvulas cardíacas, estresse intenso. E a pressão arterial sistólica elevada é a forma mais comum de hipertensão em pessoas acima de 65 anos. Os estudos mostraram que se você tem hipertensão sistólica, tem risco maior de problemas cardíacos graves, como infarto, angina e também de derrame hemorrágico, além de problemas renais. E para quem tem uma mínima elevada, a diastólica alta, pode aumentar seu risco de aneurisma da aorta, também de infarto, de derrame, assim como insuficiência cardíaca, um coração dilatado, fraco ou duro demais. Então, não pode dizer que uma pressão é melhor que a outra. Ambas as medidas de pressão são igualmente importantes. Se a sua leitura de pressão arterial sistólica for alta, você não pode deixar para lá. O mesmo vale para a hipertensão diastólica. E você deveria ficar aferindo a sua pressão arterial? Sim! Em uma publicação recente da revista JAMA, uma importante revista médica, um grupo da Universidade de Michigan mostrou números preocupantes de poucas pessoas que medem a pressão regularmente. E por causa disso, apenas 24% dos adultos com hipertensão estão bem controlados. E por que poucas pessoas aferem a pressão? Porque a hipertensão arterial é muitas vezes assintomática, a menos que esteja extremamente alta, que vai dar dor na nuca, pontos brilhantes na visão, infarto, derrame. Como não sentem nada, as pessoas não sentem necessidade de verificar a pressão. Claro que muitos pacientes podem não conseguir verificar a pressão porque trabalham demais,
não tem tempo para cuidar da saúde ou não pode pagar por um aparelho de pressão arterial. Se você for comprar o aparelho, eu sugiro um aparelho de braço automático, que é só apertar o botão, porque o de pulso tem mais interferência com a altura do braço, tem que ficar da altura do coração. Afira sua pressão pelo menos uma vez por semana, se você for hipertenso, em diferentes horários do dia, justamente porque a pressão arterial flutua ao longo do dia e depende dos níveis de atividade física, dieta e estresse. Por exemplo, se você tomou café, a sua pressão vai subir entre 30 minutos até 3 horas depois. Não é que o café vai causar hipertensão arterial. Para a grande maioria das pessoas, não vai. Mas se você tomou café e 1 hora depois sua pressão estava alta, pode ser por causa da cafeína. Se você não for hipertenso, é importante ter uma ideia da pressão arterial média ao longo do dia, com menos regularidade, claro, uma vez por mês está bom para você medir. O que causa pressão alta? Para muitas pessoas, 95% das pessoas, não existe causa, é genética, a chamada hipertensão primária. Mas existem alguns fatores conhecidos que aumentam o risco de uma pessoa desenvolvê-la. O envelhecimento. É muito comum que à medida que envelhecemos, os vasos sanguíneos fiquem mais duros e não se expandam como deveriam quando o sangue flui por eles. Outra causa é a sua dieta. Você já deve ter ouvido a frase, você é o que você come. Não é nenhuma surpresa que o que você coloca em seu corpo afeta diretamente como você se sente e outros aspectos da sua saúde, incluindo sua pressão arterial. Se você exagera no sal, come poucas frutas e verduras, a sua pressão vai tender a subir. A dieta está intimamente ligada com sua pressão arterial. Alguns alimentos podem subir a pressão e outros têm o poder de baixar a pressão alta. Frutas, em geral, baixam a pressão arterial. Existe uma dieta feita para hipertensos, que é a dieta DASH, que é basicamente comer 4 a 5 porções de frutas ao dia, 4 a 5 porções de vegetais, dando preferência a folhas e raízes, 2 a 3 porções de laticínios desnatados por dia, 6 a 8 porções de alimentos integrais, como arroz integral, macarrão integral, linhaça, chia, pães integrais, evitando alimentos industrializados e o açúcar. Eu fiz um vídeo sobre as frutas mais baratas para hipertensão, que tem mais de 2 milhões de visualizações, vale a pena assistir. Além disso, reduz o sal, ou melhor ainda, troque o seu sal por sal light. Eu já fiz isso lá em casa há mais de 1 ano. Se você não tem problema renal, ou seu potássio não está alto demais, seria uma boa troca. Em 2021 saiu a maior pesquisa sobre intervenção dietética e foi com o sal light que mostrou que reduziu infarto, derrames. Então, uma coisa barata que tem um benefício importante. Um saquinho de sal light custa uns R$6. E acabou de sair uma pesquisa chinesa que mostrou que dietas com alto teor de sódio foram associadas ao maior risco de declínio cognitivo, de memória fraca e deteriorada. Por outro lado, os participantes do estudo que ingeriram mais potássio em sua dieta foram associados a uma função cognitiva mais alta. O sal light tem 50% de potássio, então ajudaria na sua pressão e na sua memória. O potássio também ajuda a manter a função cardíaca e muscular adequada, ajudando os rins a se livrar do excesso de sódio. Só não pode se tem problema renal. Também reduza o açúcar. Tem estudos mostrando que o açúcar pode ser tão ou até mais prejudicial que o sal na hipertensão, porque causa hiperinsulinemia, aumenta a resistência insulínica, piora o óxido nítrico, que faz com que nossas artérias dilatem, e aumenta ácido úrico. E o ácido úrico também, em excesso, bloqueia o óxido nítrico, que dilata suas artérias. E também, o excesso de açúcar causa glicação avançada, os AGS, que endurece as suas artérias e envelhece seu corpo. É importante você também dormir bem. O sono insuficiente aumenta a pressão arterial, porque o corpo fica sempre em estado de alerta. E se você ronca, acorda muito cansado no dia seguinte, ou seu parceiro ou parceira percebe que você tem aquelas pausas e respiração durante a noite, tem que procurar ajuda, um especialista para investigar a apneia obstrutiva do sono, que é uma das causas de hipertensão secundária. Corte cigarro, se você fuma, né? Fumar causa um aumento imediato na pressão arterial. A nicotina estimula o sistema nervoso a liberar substâncias que vão contrair os vasos sanguíneos, contribuindo para subir a pressão. Diminua ou corta o álcool. O álcool pode interagir com certos remédios de pressão, afetando o nível de medicamento em seu corpo ou aumentando os efeitos colaterais deles. Beber pode dar picos de pressão, que aumenta seu risco de derrame, e o consumo excessivo e frequente de álcool pode sim te deixar hipertenso a longo prazo.
Evite o sedentarismo. Pessoas sedentárias têm maior chance de virar hipertensas. Tem que fazer exercícios físicos, especialmente aeróbicos. Se seu médico liberar, o melhor seria o HIIT, que é o High Intensity Interval Training, que é aquele que você faz tiros de alta intensidade. Não é para todo mundo, mas ajuda mais na pressão do que uma simples caminhada. E se você tiver com sobrepeso ou obeso, tem que melhorar isso. A cada 10 quilos que você ganha, em média sobe 16 milímetros de pressão sistólica e 10 milímetros na pressão diastólica. Agora, tem jeito de controlar sua pressão gastando apenas 5 minutinhos por dia? Sim, e não é com a ajuda de nenhuma cebola. Falo isso porque muitos vieram me perguntar sobre um vídeo que circula na internet dizendo que se você colocar seus pés em uma cebola ralada, em 5 a 10 minutos vai baixar a pressão. Isso não existe, o vídeo é fake news. Eu sou médico há mais de 20 anos, cardiologista, então trabalho com hipertensão todos os dias, além de estudar diariamente e nunca li um artigo ou recomendação séria sobre isso. Só serve para desperdiçar cebola, jogar dinheiro fora. Cebola foi feita para comer. Mesmo que você dê um captopril sublingual ou uma atensina, que é um remédio rápido, você não terá um efeito importante de baixar a sua pressão em 5 minutos. Porém, o tipo de treinamento respiratório pode reduzir a pressão arterial em apenas 5 minutos por dia. Mas preste atenção, não é para tratar a crise hipertensiva. Se você estiver com crise hipertensiva, vai para o pronto-socorro. E foi isso que uma pesquisa que saiu ano passado mostrou. Um dispositivo que treina os músculos respiratórios foi considerado tão eficaz quanto perda de peso e mais eficaz que cortar o sal. Que tipo de treinamento respiratório? O treinamento de força muscular inspiratória de alta resistência. O que é isso? Envolve 5 a 10 minutos de inspirações resistidas por meio desse dispositivo portátil. Eu tenho aqui o meu, que quando eu tive Covid comprei, funcionou bem. Eu estou fazendo treinamento e em menos de 4 semanas já baixou minha pressão em cerca de 5 milímetros de mercúrio. Essa pesquisa da Universidade de Colorado, Boulder, junto com a Universidade de Arizona, e saiu em setembro de 2022 no Journal of Applied Physiology. Essa melhora é semelhante ou melhor do que observada com exercícios aeróbicos ou perda de peso. E vou deixar claro que o treinamento respiratório pode ter resultados rápidos, mas não substitui outros hábitos saudáveis que eu acabei de citar e nem deve substituir os seus remédios de pressão. Esse só o médico que deve ajustar, reduzir, subir, associar ou retirar, tudo bem? As reduções iniciais da pressão são observadas dentro de 2 semanas, que é mais rápido que o observado com o exercício regular. A pressão continuará a diminuir pelo menos nas primeiras 6 semanas e possivelmente além disso. Os participantes do estudo utilizaram um dispositivo portátil semelhante a um inalador, diferente desse, por cerca de 5 a 10 minutos por dia, fazendo 30 respirações profundas, enquanto a máquina oferecia resistência. Então os músculos respiratórios tinham que trabalhar mais para inalar. Como funcionaria para melhorar a pressão arterial? Uma maneira é controlando o sistema nervoso simpático. Naqueles indivíduos com pressão alta, esse sistema tende a ser excessivamente ativo e a respiração profunda provavelmente reduz a sua atividade. Esse tipo de respiração também pode melhorar a saúde e a função das suas células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. Como que eu faço? Eu inspiro através desse bocal o mais forte possível. Esse dispositivo oferece uma resistência, portanto as inalações são mais desafiadoras, mas não há resistência para expiração. Eu faço 5 séries de 6 inalações seguidas, com uma pausa entre as séries. A última série de 6 respirações pode ser muito mais difícil que as outras. O aparelho que eles fizeram o estudo é um pouco mais caro, custa em média uns R$400, mas esse aqui é um pouco mais barato, custa uns R$60, R$70, mas no Brasil temos Respiron que custa em média R$30. A respiração lenta e profunda está associada a benefícios como alívio do estresse, sono melhor, pressão arterial mais saudável e saúde mental melhorada. Mas esse treinamento de resistência para inspiração pode permitir que você obtenha mais benefícios em muito menos tempo, como puxar peso na academia pode fortalecer seu bíceps. Bem, é isso. Gostou do vídeo? Espero que tenha aprendido muita coisa sobre hipertensão e como controlar melhor sua pressão. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre hipertensão, que tem muitos vídeos interessantes sobre o assunto. E meu vídeo sobre vitaminas que melhoram a sua memória.
Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.